Olá, mais uma vez nós temos a alegria de estarmos juntas para aprender a palavra de Deus aqui na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E nós vamos, antes de iniciarmos nossa aula, falarmos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de aprender da Tua Palavra, porque nós podemos, Senhor, com liberdade, Senhor, estudar a Tua Palavra e ajuda-nos, Senhor, hoje para que, mais uma vez, aquilo que o Senhor traz para nós, Senhor, venha a edificar a nossa vida, Senhor, nos ajude a viver de uma maneira que melhor Te agrade, rumo realmente à santidade, Senhor, buscando a maturidade espiritual, Pai. Venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa lição, Senhor, que a sua vida possa também estar sendo abençoada, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos feito uma série de estudos, iniciamos há 2 semanas, uma série de estudos, claro que a partir da palavra de Deus, né, da Bíblia, mas quem está nos ajudando a percorrer aí um caminho é o livro de John MacArthur, que se chama Colunas do Caráter Cristão. Nesse livro, nós estamos vendo cada uma das colunas e nós começamos vendo a coluna da fé, né? A primeira, a mais importante, realmente é aquilo que nos sustenta, é a fé, é acreditar realmente, confiar nesse nosso Deus. Depois nós vimos que a fé, ela leva à obediência, né? É claro que se nós acreditamos no nosso Deus, em tudo que Ele fala, nós vamos buscar obedecer aquilo que Ele fala. E a fé e a obediência, elas levam a uma atitude de humildade. Humildade. Essa é a coluna que nós vamos ver hoje, né? E eu fico impressionada com a palavra de Deus, realmente, sempre você volta para um texto e descobre coisas novas. E nós, graças a Deus, temos esses estudiosos da Bíblia que nos mostram novos aspectos de cada um dos trechos bíblicos. E hoje você vai se surpreender vendo um trecho da Bíblia que eu, particularmente, nunca tinha parado para olhar para este texto do ponto de vista da humildade. A humildade, ela pode parecer uma coisa simples, uma coisa que, é claro que eu sou humilde, eu não sou orgulhoso, né? Algumas pessoas acham que ter até uma atitude humilde é ser assim meio tímido, né? É ficar no seu cantinho. E nós vamos ver que a humildade, ela está muito além disso. Infelizmente, muitas igrejas hoje, elas têm enfatizado o orgulho, a autoestima. Você é uma filha do rei, você é poderosa, você pode, né? E valorizando uma religiosidade externa. E isso já acontecia desde da época de Jesus, quando os escribas e fariseus ficavam muito preocupados em apresentar essa religiosidade externa e não sabiam, né? Não tinham a consciência de que Jesus via, na verdade, o seu coração. Ele sabia exatamente o que estava passando dentro deles e não na atitude externa. E Jesus, uma vez lá em Mateus capítulo 23, versículos 5 a 12, ele descreveu mesmo, ele tirou, né, essa máscara dos escribas e fariseus, mostrando qual que de fato era a atitude deles, né? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 23, versículo 5 a 12, diz assim: praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi,
porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser vosso servo, pois quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só, né? Qual era a atitude que eles tinham, né? O desejo deles de serem chamados mestres, de serem chamados guias, ou seja, estavam atrás de títulos, de coisas humanas que não levavam a nada e, na verdade, querendo usurpar um lugar que é somente de Jesus, né? Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Então, não havia por que essas pessoas quererem ser chamadas assim, buscando realmente um status, né? E Jesus, de uma certa forma, desmascara isso. Esses escribas e fariseus, com certeza, não tinham ouvido uma lição que Jesus já tinha dado contra esse orgulho espiritual, né? E ele fez isso no início das bem-aventuranças. E é esse texto que eu digo para vocês que eu nunca tinha parado para olhar do ponto de vista da humildade. Então lá, né, nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, nós vamos ver do versículo 3 a 6, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma outra tradução, né, que é a da Bíblia século 21, ela vai colocar aí que é bem-aventurados os pobres em espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Cada uma dessas atitudes piedosas, acompanhadas então dessas promessas, né, descrevem pessoas que estão no reino de Deus. Elas identificam essas pessoas que realmente buscam, que têm o foco no herdar a terra, nesse novo céu, nessa nova terra, né? Então, são pessoas que não estão preocupadas com essa religiosidade, com com os títulos, com os louvores terrenos, né? Mas são pessoas que desejam ardentemente o novo céu, nova terra, a glória realmente de Deus. Então, cada uma dessas bem-aventuranças que eu acabei de citar aqui vão revelar um aspecto dessa atitude de humildade. Então, nós vamos ver uma a uma delas. Pobreza de espírito. É interessante que muitas pessoas confundem esse termo, né? E falam dele como uma coisa ruim. O fulano é pobre de espírito, como se ele não tivesse espírito, como se ele não tivesse amor ou coisa assim. Eu já ouvi muito essa expressão, né? Principalmente das pessoas que não estudam a palavra de Deus, que são mais leigas, né? Elas falam, fulano é pobre de espírito, como uma coisa ruim. Mas, na verdade, aqui nós estamos vendo que são bem-aventurados, que são felizes aqueles que são pobres em espírito. Por quê? Porque essa palavra pobre no grego, que é chamada de, eu não sei se vou falar certa a pronúncia, tá, gente? Pitokos, uma coisa assim, né? Ela significa alguém que é tão pobre que precisa mendigar. O reino de Deus pertence a esses
espiritualmente necessitados. Uma pessoa tão pobre, sem habilidades, sem condições, sem qualquer possibilidade de prover a si mesmo aquilo que ela necessita, ela precisa mendigar. Esse termo, né, que eu com certeza não falei corretamente no grego, mas que traz então essa ideia, né, ele foi usado aqui por Jesus e ele quer dizer exatamente isso, que o reino de Deus, ele pertence a essas pessoas que precisam, que são necessitadas, né? Não do pão, não do material, mas assim, do espiritual, pessoas espiritualmente necessitadas. Todos os que são genuinamente salvos descobriram um dia essa sua falência espiritual. Por quê? Porque eles olharam para si mesmos e viram que absolutamente não tinham nada para oferecer ao Senhor pela sua salvação, né? Todos nós que um dia fomos resgatados por Jesus reconhecemos isso, que éramos pobres pecadores, que nem nada que fizéssemos poderia nos tornar merecedores da graça do Senhor. Então, é uma atitude de humildade, se reconhecer como alguém que nada tem a oferecer e que, portanto, é resgatado somente pela graça de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele pertence a todos que, como o coletor de impostos, na parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 13, diz: não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Alguém que batia no peito dizendo: olha, eu sou um pecador, eu não mereço nada, né? Eu não tenho nada a oferecer, nada que possa compensar, que possa chegar ao ponto de me tornar merecedor do grande amor de Deus. Então, muitos acabam confiando em coisas terrenas, coisas que fazem, né? Alguns confiam no seu batismo, ou confiam no fato de ter sido criados na igreja, confiam porque um dia eu fui lá na frente, né, e aceitei Jesus, né? Mas na verdade, as únicas pessoas que podem reivindicar essa garantia, né, essa bem-aventurança, são aquelas pessoas que humildemente se lançaram sob a misericórdia de Deus, sendo purificados dos seus pecados. Então, aquelas pessoas que reconhecem que nada têm, que são pecadoras, que são perdidas, que a sua bondade, a sua generosidade, nada disso os tornam aptos a terem o reino dos céus. Essas pessoas que se colocam realmente lá no lugar de perdidos, que são misericordiamente resgatados pela graça de Deus. Por isso que aqui é uma atitude de humildade, né? E é uma atitude de humildade que traz você para a condição de salvo, né? Então, bem-aventurado essas pessoas pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São esses que realmente vão poder garantir o reino dos céus, né? Aqueles que são pobres em espírito, que se reconhecem necessitados da absoluta graça de Deus. Uma outra atitude de humildade que nós vemos aí nas bem-aventuranças é o choro espiritual. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As pessoas que entendem então essa falência espiritual, né, essa sua condição de necessitado, elas também são as que choram. E aqui é interessante a gente ver
que o choro do qual Jesus fala aqui não é um tipo de choro até legítimo, de quando você perde um ente querido, ou um choro de tristeza por alguma outra perda que você tem, ou por alguma mágoa, enfim. Não é esse choro que ele está tratando aqui. Na verdade, no versículo 4, ele se refere a um choro piedoso, a um choro profundo, a um pesar profundo. Em vários termos gregos que são utilizados, né, para descrever essa tristeza, que é utilizada aqui quando se fala em chorar, representa esse sentimento profundo de pesar. E esse sentimento profundo de pesar, de tristeza, que faz você chorar, é realmente essa sua condição pecadora. Então, aqueles que são alcançados por Jesus, né, resgatado por Jesus através da sua graça, da graça do Senhor, são aqueles que estão buscando com seriedade essa salvação e que o peso do seu pecado traz esse pesar tão profundo ao seu coração. E mesmo as pessoas que já são salvas, mas que buscam a santidade, ao reconhecerem pecados, erros que vão cometendo na vida, né, elas ficam tão entristecidas que elas chegam a chorar por esse pesar do pecado presente na sua vida. É um reconhecimento profundo, né, que te faz confessar e que te faz restaurar a comunhão com Deus. Então, nós vemos vários momentos na Bíblia em que isso aparece. Paulo elogiou os coríntios por esse choro piedoso, quando ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Contristados, né? Entristecidos. Vocês foram colocados nessa condição. Que maravilha é quando o Espírito Santo de Deus fala conosco e nós nos sentimos entristecidos por ter pecado, por ter desagradado ao Senhor. E isso deve nos mobilizar a realmente chorar perante o Senhor. E a palavra de Deus aqui está dizendo que bem-aventurados os que tiverem esse sentimento, né, tão profundo de pesar, porque eles serão consolados. Nós seremos consolados com a graça de Deus, né? No momento em que nós confessamos esse nosso pecado ao Senhor, Ele nos perdoa. Então, nós podemos ser consolados e restaurados. Nós temos, quando Davi cometeu, né, o adultério e viu realmente a sua condição de pecador, a palavra de Deus diz que ele se entristeceu pelo seu pecado e confessou, declarando: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele sentiu esse poder, né, do perdão. Paulo também expressa em Romanos capítulo 7 a sua batalha contínua contra o pecado, o qual conclui dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 24 e 25. Então, inclusive, quando se fala aqui de bem-aventurados os que choram, né, não é o que chora um dia, mas é o que está continuamente chorando por causa do pecado. É essa pessoa que realmente sente o peso, se sente entristecido quando realmente vem a desagradar a Deus. Então, embora a gente possa, no momento presente, até sentir esse consolo, porque a gente sente, né? Quando o Espírito Santo fala conosco, quando a gente erra, está lá entristecido diante de Deus, a gente sente o perdão de Deus e sente esse consolo. Mas esse é um consolo temporário.
porque o nosso consolo é eterno, nós teremos realmente nesse novo céu e nossa nova terra, né? Na glória de Deus, nós seremos totalmente consolados. Por isso que a Bíblia diz que lá Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Lá no céu, nós não teremos mais que chorar pelo peso do pecado no nosso coração, porque nós estaremos totalmente libertos disso, né? Vivendo com o Senhor na glória. Então, essa atitude humilde de se colocar diante de Deus, entristecido por desagradá-lo, né? É isso que o Senhor espera de nós mesmo. O próximo aspecto que uma atitude de humildade traz, e que as bem-aventuranças aí trazem, é a mansidão. Nós temos lá que bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós muitas vezes podemos imaginar que mansidão tem a ver com covardia, com uma coisa assim, a pessoa mansa é aquela que fala baixo, que é, né, boazinha, num certo sentido. Mas mansidão é algo muito maior que isso, né? A mansidão está definida aqui nesse livro do John MacArthur como o poder colocado sob controle. Olha só, né? Como diz lá o escritor de Provérbios, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, na verdade, o manso é alguém que, tendo o poder, o domina, né? E por isso que está ligado à humildade, porque é você ceder algo que você tem por direito, né? O direito é seu, mas você cede. Então, os mansos herdarão a terra. O que será que quer dizer isso, né? Seguindo aqui a lógica das bem-aventuranças, qual que é, onde se enquadra essa questão da mansidão, né? A pobreza de espírito nos leva a nos afastarmos dos nossos pecados e chorarmos por causa da nossa injustiça. E a mansidão, que é, portanto, esse resultado da humildade, nos levará a buscar a justiça de Deus. Então, a atitude de mansidão, de entrega dos direitos, né? Ela é produzida por alguém que se reconheceu sem nada, né? Se reconheceu pobre de espírito, resgatado somente pela graça de Deus. Alguém que chora pela sua iniquidade, né? E que, portanto, vê como não tendo direito a nada, né? Podendo ceder realmente o poder que tem. Além do ensino de Jesus sobre essa questão da mansidão, né? Paulo também tinha muito a dizer. O apóstolo lhe recomenda aos crentes de Éfeso, lá em Efésios 4, versículo 1 e 2, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros. E ele também instrui a Tito a relembrar o povo a que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3, 1 e 2. Então, é uma atitude de humildade você ser alguém manso, alguém que está pronto, né, a ser cordato, a ser gentil, não defensor dos seus direitos, e para isso, muitas vezes usando coisas que venham a desagradar ao Senhor. A mansidão, então, ela também não deve ser equiparada a uma covardia, a uma falta de convicção, né? Ou uma mera simpatia humana. Ao contrário, ela é uma virtude que implica coragem, força, convicção e uma boa disposição proveniente de Deus, não de recursos humanos egocêntricos. É Deus quem nos dá essa possibilidade, essa força, né, para sermos humildes, sermos mansos. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus
era manso e humilde de coração. E se nós queremos realmente buscar a santificação, nós temos que buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus, né? E, portanto, devemos também buscar ser mansos. Então, o resultado da mansidão é que aqueles que a têm herdarão a terra. Algum dia Deus vai recuperar esse domínio terreno, né, que foi desfigurado pela queda, e os crentes governarão nesse domínio com ele, né? Então nós herdaremos realmente esta terra, né? Nós herdaremos esse poder quando nós realmente revelarmos essa humildade e nos tornarmos mansos, entregarmos os nossos direitos. A humildade portanto, esse reconhecimento absoluto de que você nada é, nada tem. Tudo é de Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. E é isso que tem que ficar realmente no nosso coração. O quarto aspecto da humildade que nós vamos ver aqui nas bem-aventuranças é a fome e sede espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa bem-aventurança, né, ela deriva dessas outras três. Quando alguém morre para si mesmo, né, se reconhecendo um pecador necessitado, chora por causa da sua pecaminosidade e devolve o seu poder para o controle total de Deus, ele vai ter como consequência um forte desejo pelas coisas de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela justiça de Deus. Ele vai ter fome e sede. Você já deve ter tido fome, mas a gente tem uma fome, assim, uma fome de uma refeição para outra. Às vezes a gente tomou café da manhã e chegou lá meio-dia, você não almoçou e você vai almoçar 2h30 da tarde e a gente fala, eu tô com uma fome. Mas nós não temos, né, creio que nenhum de nós aqui que talvez assista esse vídeo, nós não temos de fato a consciência do que significa ter fome. Quando você passou dias sem comer e você não tem perspectiva do que comer e aí você realmente tem uma fome profunda. Não tem coisa pior do que você ter sede, né? Você logo quer encontrar um copo de água e saciar a sua sede. E se isso não é possível, aquilo vai trazendo um desconforto muito grande. Imagine quem realmente tem sede. E é essa sede e essa fome que a gente está falando aqui, né? É esse desejo profundo pelas coisas de Deus. Quando você se reconhece pecador, quando você chora pela sua pecaminosidade, quando você devolve mesmo, e no sentido seu para Deus, né? Porque o controle sempre foi de Deus, mas a gente acha que tem esse poder, esse controle, né? E aí quando isso está totalmente conscientemente nas mãos de Deus, então você tem o que? Desejo, fome e sede de justiça, fome e sede de conhecimento de Deus. Então, claro que nós, como verdadeiros cristãos, vamos continuar lutando contra a carne, né? Mas passaremos a desejar conhecer mais e mais a verdade de Deus e obedecer a essa verdade, né? Isso a gente vê na confissão de Davi. Quanto amo a tua lei. Salmo 119, 97. Quanto que eu amo a sua lei, né? Que prazer eu tenho na sua palavra. O apóstolo Paulo também fala isso, lá em Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, né? Então, olha só, essa fome, essa sede contínuas pelo conhecimento de Deus, pela lei de Deus, pelas palavras de Deus, por conhecer quem é efetivamente esse Deus. Então, essa também é uma atitude de humildade, porque a gente só busca aquilo que a gente não tem.
né? Então, quando eu tenho consciência de que eu não tenho as respostas, eu não tenho poder para mudar nada, eu vou querer saber desse meu Deus que tem esse poder, que eu vou querer saber do que esse Deus tem para me dizer, para eu poder ser orientado, né? Então eu vou buscar, essa é uma atitude de humildade, eu vou buscar a Deus, porque eu sei que por eu mesma, não posso conseguir nada, né? Não sei nada, e tudo que eu posso saber e conhecer vem de Deus. Então eu vou buscar esse conhecimento de Deus. Se conhecemos Cristo, ansiaremos continuamente por santidade, da mesma maneira que desejamos conhecê-lo quando fomos salvos. Então esse processo de busca, ele não acaba nunca, porque tudo bem, eu o conheci e fui salvo, e agora eu busco conhecê-lo cada vez mais, porque eu estou no caminho da santificação, né? Paulo orou pelos filipenses dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Esse desejo de conhecer, gente, revela o nosso amor por Deus. Às vezes a gente acha que o amor a Deus se revela em serviço só, né? Então, não, eu vou demonstrar que eu amo a Deus ajudando pessoas, fazendo coisas. Isso também demonstra. Mas aqui Paulo está dizendo que o seu amor aumente cada vez mais e em pleno conhecimento, né? Que a gente conheça plenamente o Senhor. Então, nós devemos buscar isso, porque a fome espiritual, ela quer somente Cristo e o seu reino. É isso que sacia a fome espiritual, né? Mesmo que isso signifique não ter outros tipos de riquezas materiais presentes aqui. Quaisquer atos piedosos e trabalhos nobres que possam ser manifestados em você são obras do Senhor, não da sua própria engenhosidade ou bondade inata. E essa é a razão porque Pedro exorta lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É nos humilhando, né, sob a potente mão de Deus, reconhecendo esse poder de Deus. É só assim que ele nos irá exaltar, e não nós nos mostrando, né, a nossa soberba. Não é assim que Deus vai nos exaltar. Quando eu chego diante de Deus mostrando aquilo que eu faço, né? Olha, Senhor, como que trabalho fantástico que eu fiz para o Senhor. Olha tudo que eu estou fazendo, né? Eu estou sendo um fariseu, como lá dos templos de Cristo, né? Que na hora da oração iam lá orar em voz alta perante todo mundo, demonstrando coisas. Não é assim que Deus vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar quando nós nos humilharmos, reconhecendo que nós não temos nada e não somos nada, e tudo que temos e somos realmente é pela sua graça. Às vezes o Senhor permite que certas circunstâncias aconteçam na nossa vida para realmente nos humilhar, né? Para que a gente possa reconhecer que nós precisamos dele infinitamente e que os nossos recursos não são suficientes realmente para fazer a gente caminhar de uma maneira feliz. Paulo, ele fala que ele teve um espinho na carne, né? Tá lá em 2 Coríntios 12:7. E por que ele teve esse espinho na carne? Que é especulado se seria uma doença. Já chegaram até a falar que o espinho na carne de Paulo era a mulher dele, umas coisas assim, né? Mas isso não importa. Na verdade, o que ele tinha, que trazia certo sofrimento para ele, o que ele considerou? Está lá em 2 Coríntios 12:7, diz: e para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
circunstâncias, coisas que aparecem na sua vida para te esbofetear e dizer assim: você não é nada, você não resolve nada, né? Humilhe-se, deixe que o Senhor realmente faça todas as coisas, reconheça, né, que o Senhor está fazendo todas as coisas, que o poder vem absolutamente dele. E então esse era um agente de humilhação ali, né? E nós temos que reconhecer que às vezes nós também passamos por situações que vêm exatamente para nos humilhar, para que nos revelar a nossa condição. Bom, existem algumas marcas que estão presentes na pessoa humilde, e nós vemos isso muito explicitamente numa exortação que Paulo fez aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós vamos ver duas marcas básicas aqui da pessoa humilde. A primeira marca é que o cristão que realmente é humilde, ele é alguém que vê os próprios pecados maiores, né, do que o dos outros. Ele vê o seu pecado como pior do que o dos outros. Uma pessoa que não é humilde, uma pessoa orgulhosa, ela vai ver só as virtudes dela. Olha como eu sou muito, né, mais espiritual, eu sou muito mais fiel, eu sou realmente... Então ela vai ver o que ela é. Agora, aquele que é humilde, ele vai ver aquilo que ele não é. E ele vai se ver como pior do que os outros, né? O próprio Paulo foi um exemplo perfeito dessa atitude. Ele, em 1 Timóteo, ele fala: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, então, se reconheceu como o principal pecador que foi resgatado. Na verdade, quando nós enxergamos a nossa condição terrível, nós temos condição de ver a grandiosidade da graça de Deus. Porque se você se considera alguém muito santo, muito perfeito, muito maravilhoso, você vai ver todas as bênçãos que Deus possa vir a te dar como algo óbvio, também do jeito que eu sou, maravilhosa, né? Agora, quando nós enxergamos de fato, né, os nossos pecados e nos vemos como o pior das criaturas, tudo que vem à nossa mão, a gente vê como uma expressão imensa de amor e graça de Deus por nós. E isso vai nos fazer bem-aventurados, vai nos fazer felizes, né? Então, uma marca da humildade do cristão é essa, de se ver como o pior dos pecadores. A outra marca do cristão, da pessoa humilde, é que ela não é egocêntrica. O cristão humilde não é egocêntrico. Aqui, o que está falando em Filipenses 2,4? Que não atentar-se para o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente olhar para as outras pessoas. Pessoas altruístas se preocupam mais com os outros, incluindo seus empreendimentos, seus sucessos, seus fracassos, suas bênçãos, seus desapontamentos, sua prosperidade ou pobreza, né? Então, as pessoas realmente humildes, elas não estão olhando para aquilo que é delas, elas conseguem olhar para o que é do outro, pensar no que é do outro. Por isso que entra a questão da mansidão, né? De você reconhecer, ceder realmente os seus direitos para outra pessoa, né? E nós temos um grande exemplo nisso, que é o próprio Jesus. O que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, né? Essa atitude de abnegação que Jesus teve, que sendo Deus, ele veio à terra,
né? Ele abriu mão de todas essas coisas e ele olhou para nós. Então, esse é o maior símbolo de humildade. E se nós somos alcançados por essa obra maravilhosa que é a cruz que nos alcançou, como nós também não sermos humildes? Aqui em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 4, é aquele momento em que vai se perguntar quem que é o maior no reino dos céus, e Jesus disse: em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. Então, essa atitude de humildade, né? Essa atitude de se ver pequeno, necessitado, pecador, resgatado pela graça de Deus, é isso que vai nos levar a sermos bem-aventurados, a sermos felizes. Por quê? Porque herdaremos a terra, né? Porque teremos o reino dos céus, porque teremos o consolo do Senhor através do seu perdão pleno, né? Então todas essas coisas vão vir para nós. Nós seremos saciados quando nós tivermos fome, quando nós tivermos sede de justiça. Através da sua palavra, o Senhor nos alimenta e nos sacia de tudo isso quando nós buscamos esse conhecimento de quem é Deus. Então, que essa seja a atitude que realmente esteja no nosso coração. Esse seja mais uma grande coluna do nosso caráter, né? A humildade. Que ela venha se juntar à fé, à obediência, para que nós possamos aí ser um edifício forte e bem sustentado. Que nós possamos sempre ter em mente que é tudo de Deus, que é tudo para Deus e que é tudo por Deus, né? E que esse seja o caminhar da nossa vida. Amém? Uma ótima semana para você, sustentado realmente pela força de Deus.